Prezados irmãos, eis aqui esta mensagem falando sobre o poder dos santos e anjos para guardar os filhos de Deus. E de início eu esclareço, principalmente as pessoas que estiverem nos visitando, seja aqui presencialmente ou via internet, que a Igreja Apostólica crê com sinceridade nos santos e anjos do nosso Deus. Aqueles seres que já um dia habitaram esta terra e que venceram as tentações, as lutas e dificuldades, e hoje estão na glória celestial. Irmãos, eles servem não só de exemplo para nós, mas eles exercem influência sobre a nossa igreja, sobre a vida daqueles que merecerem a bênção, a proteção, o amparo de Deus. O nosso Deus usa esses santos e anjos para proteger e amparar os seus filhos aqui nesta igreja. Irmãos, quando nós olhamos para esta mensagem, nós vemos de imediato que o poder de Deus, ele é manifestado de diversas maneiras. E nós olhamos e entendemos que o nosso Deus usa esses santos poderosos, conforme eu mencionei, que venceram e estão nos céus. Usa esses santos e anjos para ir guardar um lar, uma família, para proteger, para livrar um jovem ou uma jovem da maldade deste mundo, das pessoas maldosas. Irmãos, mas esta proteção concedida a nós através desses santos e anjos é necessário para que ela seja manifesta em nossas vidas. É necessário que haja o merecimento, o mérito, porque os exemplos que aqui foram mencionados nesta mensagem, tanto do profeta Eliseu, quanto dos jovens, dos 3 jovens, do profeta Daniel e também de São Pedro, nós vemos uma coisa em comum em todos eles: o mérito de assim receber de Deus o livramento e a proteção. Irmãos, e quando nós olhamos para a situação em que vivemos, as dificuldades, inclusive já anunciadas e alertadas por Jesus, quando Ele mesmo diz: no mundo tereis aflições. E essas aflições, irmãos, mencionadas por Jesus, quando Ele fala aquilo, Ele não estava brincando, ou Ele não estava fazendo com a intenção de amedrontá-los, não, mas de nos prepararmos. E as aflições mencionadas por Jesus, elas podem vir em nossas vidas de diversas formas. Muitas vezes, lá no seu lar, antes você vivia uma situação maravilhosa, porque até então você procurava merecer as bênçãos, ter a companhia, a presença de um santo lá na sua casa. Mas em um determinado momento, por um descuido, por uma falta de vigilância, você acabou que perdendo o mérito diante de Deus. E hoje às vezes vive uma situação que chega a ser triste. As lutas vêm, te derrotam, os problemas te enfraquecem, você perdeu às vezes o domínio do seu lar, do seu casamento, dos seus filhos. Às vezes lá no seu lar já não é mais um lar agradável, um ambiente que nos conceda prazer de estar. Às vezes você apenas vai na sua casa, depois do serviço, toma um banho, vive ali naquele ambiente porque não tem um outro lugar, mas não que seja um local que transmita uma alegria, que seja aconchegante. Por quê? Porque perdeu às vezes a proteção. Aí chega a dizer: eu vivo em uma situação que eu não entendo onde está Deus diante dos problemas, das dificuldades que eu enfrento. É tanta luta, é tanta adversidade que vem, meu relacionamento está indo por água abaixo, eu já não consigo mais ter ali o domínio. Meus filhos da mesma forma não me respeitam,
Às vezes eu falo para não ir em tal lugar, eles não me dão ouvidos. Irmãos, em um lar assim, não há dúvidas de que não há um santo de Deus ali. Em um lar como este, conforme eu mencionei, não há dúvidas de que não há anjos de Deus ali. E aí nós olhamos e vemos palavras da Santa Avó Rosa quando ela disse: se a sua casa for santificada, por mim será visitada. Irmãos, e a visita da Santa Avó Rosa, de uma santa de Deus, em nosso lar, em nossa família, em nossas vidas, é extraordinário. Muitos lares têm sido visitados de fato pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Alto. Muitos lares contam com a presença de santos e anjos, e esses lares são lares diferentes. A família que vive ali dentro daquela casa é uma família unida. Muito embora surjam os problemas, eles sabem como vencer. Lá não há desunião, discórdia, falta de respeito, não há essas coisas. Irmãos, e a esperança é que todos os lares apostólicos, todas as vidas apostólicas, contem com a proteção, com o auxílio desses santos. Mas daí o questionamento importante, porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que ela me diz o seguinte: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Irmãos, quando essa palavra diz que os anjos e santos do Senhor, do nosso Deus, acampam ao redor daqueles que o temem, significa que eles chegam e que eles marcam espaço, território. Acampar, irmão, significa eu marcar um território para eu estar ali por alguns momentos. Isto é acampar. E a palavra diz que os anjos e santos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem. Você que vive em uma situação parecida com essa que eu mencionei alguns minutos atrás, com a família, ou até mesmo com a sua vida particular, que não tem conseguido receber de Deus nada, que não consegue ter sucesso, seja em estudo ou em empreendimento. Com o auxílio dos santos de Deus, isto é possível de se alcançar. Mas aí eu pergunto, você tem temido a Deus? Você teme a Deus, você teme a Jesus, você teme a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Alto? De forma que este temor a eles seja provado com a sua obediência, com a sua santificação. Há esse temor na sua vida a eles? A sua casa tem sido santificada? Ou muitas vezes o seu lar é um lar daqueles que adentramos e em frente à porta já encontramos uma TV. Em todos os quartos há uma TV. O que para o mundo é normal, mas para os apostólicos que querem a presença de um santo, de um anjo na sua casa, não é normal. E quando nós falamos de seres humanos, nós os identificamos como sinônimo de fraqueza e imperfeição. Mas no que diz respeito à possibilidade de santos e anjos estarem em nossa casa, nós temos uma autoridade muito grande a respeito disso. Porque eu posso fazer com que um santo, um anjo, habite comigo, me proteja em todos os momentos, em todos os lugares que eu vá, desde que sejam locais aprovados por Deus. Eu tenho capacidade de ter a presença de um santo, de um anjo na minha casa. Eu tenho esse poder. Mas assim como eu tenho o poder de receber a presença deles na minha casa, eu também tenho a capacidade de afastá-los para bem longe da minha vida. E vale lembrar que quando os anjos de Deus, eles se distanciam da nossa vida, se distanciam do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, é importante lembrar que por outro lado existe um outro ser, inimigo de Deus, que ele não perde um segundo, para também ganhar um espaço dentro daquela casa. Irmãos, em um local onde há as coisas que eu mencionei, a falta de respeito, a falta de obediência, a falta de consagração, não pode esperar que haja ali a presença de um santo de Deus. Porque isso, irmãos, é claro, Deus, Ele não habita
em meio ao pecado. Então, a partir do momento que você começa a deixar a consagração da sua vida, da sua família, do seu lar em segundo plano, a partir do momento que você começa a deixar Deus como último plano na sua vida, você não está temendo Ele. Você não está possibilitando que Ele envie um santo para te guardar. Às vezes, jovens, eu fico me questionando qual a possibilidade de um santo estar em uma casa onde o pai anda sem camisa, onde o pai e os filhos andam somente de shorts dentro de casa, em um local onde o pai desrespeita a esposa na frente dos filhos, um local onde os filhos respondem aos pais e tratam de maneira como se fosse um amigo ou um colega. Eu fico imaginando qual a possibilidade de um anjo de Deus estar em um local como este. E daí, irmãos, analisando isso, você consegue entender o porquê muitas vezes a sua família está em uma situação lamentável. Da mesma forma, os jovens, porque nós vimos na mensagem que o anjo de Deus protegeu três jovens. Foi colocado a eles ali uma escolha: ou você adora essa estátua como Deus, ou você vai para a fornalha de fogo. Irmãos, e o temor a Deus, o amor e a confiança em Deus era fundamental, era o que predominava ali na vida daqueles três jovens. E então sim, eles foram para a fornalha, mas não negaram a Deus. E lá naquela provação, lá estava Deus, enviando um anjo para proteger. Você que é jovem, eu te pergunto, qual a possibilidade de um santo e um anjo de Deus estar na sua companhia? Quando muitas vezes você sai de casa no seu carro e coloca um som, uma música mundana e profana no seu carro, bem alto. Eu te pergunto, qual a possibilidade de um anjo estar contigo para te proteger de um acidente? Da mesma forma, você jovem que às vezes vai para a escola ou volta ali a pé, qual a possibilidade de um santo, de um anjo de Deus estar contigo, sendo que muitas vezes você está totalmente ao contrário daquilo que a igreja ensina no que diz respeito à disciplina? Muito embora você precise, porque se houver ali um contratempo, pessoas maldosas tentarem alguma coisa contra a sua pessoa, seja para te roubar ou algo pior, você vai precisar de alguém para te auxiliar. E se você não estiver merecendo, não estiver na situação que eles exigem, se o temor não estiver sendo a coisa principal na sua vida, como vai ser? Entenderam, irmãos? Então há, irmãos, essa necessidade de nós observarmos isto, porque enfrentamos lutas e dificuldades, e as coisas, elas tendem a piorar, e já é tão difícil para nós vencermos com o auxílio de Deus. Agora imagina sem Deus, sem a proteção dos céus, sem os santos e anjos, como viveremos? Viveremos naquela situação que eu mencionei alguns minutos atrás. Eu não sei onde está Deus que não vê o meu sofrimento. Eu não sei onde está a palavra da igreja apostólica que tanto diz que nós temos todo o poder à nossa disposição. Eu não sei onde está, porque eu não recebo nada, mas de fato não há cooperação para receber. E Deus é justo, irmãos. Ele é justo. Ele envia para aquele que necessita. Então, irmãos, procurem observar como está a sua vida. Como está a sua vida particular e em família. Como está o seu lar? Como está? Está merecendo a proteção de santos e anjos? Está fazendo o possível para que esses santos acampem lá? Se sim, irmãos, continuem. E se não, procurem de alguma maneira consertar esses pontos que eu mencionei. Porque a Santa Avó Rosa mencionou a palavra do nosso hino do Inário, de número 89, diz: o anjo do Senhor vem estar ao redor dos que o temem, para os guardar e abençoar, e livrá-los de todo o mal. É isso que os anjos de Deus vêm fazer, irmãos, em nossas vidas. Mas temor, obediência, consagração são fundamentais. Precisamos estar com Deus em nossa vida em primeiro lugar, e não naquela situação que muitas vezes
eu tiro um tempo para a minha vida, para todas as coisas, mas eu não consigo tirar 20 minutos ou 30 minutos para eu ouvir a leitura e a explicação de uma mensagem da palavra de Deus. Situações assim não provam que Deus está em primeiro lugar em nossas vidas. Irmãos, nós estamos participando de uma reunião muito especial, uma reunião de oração, onde nós temos a oportunidade tanto de pedir quanto de receber. E se você tem percebido que no seu lar não está tendo a presença de santos e anjos, porque o local onde habita as coisas dos céus é diferente das coisas do mundo, se você está percebendo que não está tendo, e você sabe o porquê, e você quer a presença deles na sua vida, na sua companhia, aproveite essa oportunidade que lhe será oferecida por Deus, para que você possa pedir em oração. Se for necessário que haja arrependimento, que haja. Se for necessário que haja mudança, que haja. Que for necessário que eu possa ferir o meu ego e a minha rebeldia, para eu consertar a minha vida, que seja. Mas o importante é eu ter Deus comigo e os santos e anjos ao meu dispor, para quando eu clamar, eles me ouvirem e me atenderem. Prezados, agora eu convido a igreja a se colocar em pé, por gentileza. Nós vamos então passando para o momento final de nossa reunião de oração, onde nós teremos a oportunidade, conforme eu mencionei, de fazermos as nossas orações individuais. Antes, como uma preparação, nós iremos cantar o hino de nosso cenário de número 83, Hora Santa de Oração. Muito bem. Estimados irmãos, nós teremos alguns minutos para fazermos as nossas orações individuais. E a promessa de Jesus é bem clara ao dizer: o que pedires, tudo o que pedires em oração, se crerem, recebereis. Aproveitem e façam as suas orações individuais.
Amém. Vamos cantar o hino de número 117, Adoração à Trindade. Amados irmãos, chegamos ao término de nossa reunião. Eu expresso meus agradecimentos a todos os irmãos, ao corpo ministerial de nossa igreja, desde pastores até os coristas e músicos, meus agradecimentos. Aos irmãos internautas, também o mesmo agradecimento, e às pessoas que nos visitam, se houver os mesmos agradecimentos, em nome do nosso Deus. Agora oremos para encerrar a nossa reunião. Santíssimo Deus, Pai Celestial, chegamos ao término de nossa reunião de oração. Nós estamos muito contentes, gratos ao Senhor, por esses ensinamentos, pela Tua preocupação em nos esclarecer a respeito deste assunto tão importante, que fala sobre os santos e anjos que o Senhor envia para estar ao nosso lado, na nossa casa, nos abençoando, nos protegendo, nos livrando dos ataques de pessoas maldosas e principalmente dos ataques do poder do mal, que vem dia após dia procurando uma maneira de destruir a felicidade onde houver naqueles lares, a alegria, a paz, o entendimento, a união. Tem procurado, querido Jesus, destruir assim a vida e a santificação da Tua igreja, dos apostólicos. E por esse motivo o nosso Deus vem nos falar nesta noite sobre a necessidade de nós buscarmos o mérito, a santificação, para assim darmos a oportunidade de ter ao nosso lado um santo e um anjo a nos proteger, a nos guardar e abençoar. Querido Jesus, nesta reunião foram apresentados hinos de louvor ao Senhor, à Virgem Maria. Eu entrego em Tuas mãos, receba. Este é um gesto de agradecimento destes Teus filhos, coristas, músicos, regentes, que oferecem ao Senhor. Receba no Teu trono e compartilhe com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo e com os demais santos e anjos do reino dos céus. Também foram apresentadas orações e que sem dúvida foram entregues ao Senhor Deus, ao Teu Divino Espírito Santo, pois esta reunião é voltada ao Senhor, também a Jesus. Eu entrego as orações, as súplicas dos Teus filhos em vossas mãos. Tomo conhecimento aqui também nessa caixinha de pedido de oração, há nomes, Santo Irmão Aldo. O Senhor tem um poder infinito que recebeu de Deus, e este poder está à sua disposição para usar em favor da Tua igreja, dos Teus filhos. Então, profeta de Deus, toma o conhecimento dos problemas que eles estão enfrentando. Se estiverem arrependidos, pedindo perdão, para que haja a necessidade e a possibilidade do Senhor Deus, com a Santa Avó Rosa, com Jesus e a Virgem Maria, lhes abençoar, que assim seja. Que o Senhor possa lhes perdoar, mas que prevaleça sobretudo a vontade soberana do nosso Deus. Prezados irmãos, agora creiam, confiem e recebam a bênção do nosso Deus. Ela será distribuída ao Senhor, à Senhora, a você jovem, aqui presente, e também ao Senhor que está nos assistindo via internet. Se estiver em santificação, se estiver tendo um mérito diante de Deus, sem dúvida, a bênção dEle, um anjo dEle, um santo dEle,
irá até o seu lar lhe abençoar e lhe conceder aquilo que você precisa. O meu desejo, amados irmãos, é que esta bênção, esta proteção, este amparo constante do nosso Deus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, permaneça na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. A paz do Senhor para todos.